Algumas pessoas usam da sua inocência e do seu coração mole para tirar proveito. Esse que vos fala é o escritor JP. No vídeo de hoje eu vou dizer um pouquinho sobre os malandros desse mundo, que não são malandros, são na verdade grandíssimos FDPs. Quando eu tinha 17 anos, já não era uma criança, tá certo? Não era uma criança. No entanto, eu tinha um sonho de criança, sabe? Um menino sonhador, que sempre quis ter um livro publicado. Então, aos 17 anos, eu mandei meu livro, um conto, na verdade. Foi a primeira vez que eu consegui mandar um conto para uma editora para ser avaliado. Na verdade não foi a primeira vez não, outras vezes eu mandei outros livros meus para editora, só que nunca recebi resposta porque eu tava mirando nas editoras, nas maiores do mercado. Aí beleza, resposta sempre negativa das grandes. Aí um belo dia eu falei, já que livro grande ninguém quer publicar, vou mandar meus contos. Conto é uma história curtinha. Eu mandei para uma antologia e, cara, eu fui muito bem recebido nessa casa editorial. Tipo, todos lá, todo o trabalho lá muito profissional, muito legal. E eu comecei a entender um pouco o mercado editorial e eu tomei gosto por publicar. Tanto que no segundo ano da publicação do primeiro, que aconteceu, se eu não me engano, aos 18 anos, aí eu publiquei mais 5 contos em 5 antologias diferentes. Aí no terceiro ano, mais 5 contos em 5 antologias diferentes. Aí, como eu falei, pensei comigo, eu tô aqui no meio de vários escritores e eu li alguns e tipo, eu não gostava do que estava escrito. Eu falei, eu tô entre os muito bons e os muito ruins. E como eu não sou nem o melhor e nem o pior, eu não fico, eu fico aqui perdido. Então eu vou escrever, vou trabalhar numa obra que eu já tinha escrito, vou transformar ela num livro comercial e botar aí no mundão para ver se alguém aprova a publicação. Só que essa casa editorial onde eu publicava os contos, você tinha que você tinha que comprar 10 exemplares por cada conto que você publicava lá. Legal, bacana, sem problema nenhum. Era um valor justo, cada livro saía num valor que na época era muito justo. E eu falei, poxa, maravilha, pra mim tava ótimo. Só que daí eu fiquei mal acostumado, eu achei que todo mundo trabalhava da forma como essa casa editorial trabalhava. Aí eu encontrei uma editora, não vou falar o nome aqui, mas se você procurar meus livros, aí você vai descobrir qual casa editorial que é. E eles me cobraram 10 mil reais para imprimir 300 livros. Tudo bem, tá certo, eles têm que lucrar, uma empresa tem que lucrar. Mas, cara, lucrar em cima da inocência dos outros, da ignorância dos outros, isso, eu era ignorante. E eu deixei a minha inocência tomar o controle, sabe? Eu deixei o menino inocente tomar o controle da situação. E eu peguei o acerto de 3 anos que eu trabalhei numa empresa, ralando meu couro para conseguir me anestesiar, porque eu não estava vivendo meu sonho, nem meu propósito. Aí eu peguei o acerto de 3 anos trabalhados CLT e paguei esses 10 mil para ter publicado o meu livro, O Portal para Dragons. Na hora que esse livro chegou, eu fiquei muito animado. Sabe aquela empolgação de tipo, nossa, eles aceitaram, eu sou incrível, eu escrevo bem, finalmente vou ser reconhecido e agora eu vou vender os livros e eu vou ficar famoso. Aí quando chegou os livros, mano, era da pior qualidade possível. Tava horrível, o corte, sabe, o corte do material tava péssimo, a capa não dobrava direito. E eu fiquei enojado com a qualidade daquilo. Eu falei, puta que pariu, desculpa pelo palavrão, eu paguei 10 mil reais nesta merda. Nossa, eu fiquei puto da vida. Só que ainda assim, bom, já que eu já tinha organizado, porque eu não tinha recebido os livros, eu recebi o livro uns 10 ou 15 dias antes do lançamento, que eu já estava organizando um mês ali. Eu peguei, tomei um
pela primeira vez na vida, eu consegui me organizar durante um mês inteiro. Eu me divulguei, eu busquei falar que ia ter o lançamento, arrumei local, preparei um monte de coisa e ótimo, fiz o lançamento, vendi 30 livros. Tá bom, vendi 10% do que eu investi. Primeiro prejuízo financeiro da minha vida. Aí eu fiquei, sabe, pra baixo demais. Eu fiquei descontente da humanidade, eu fiquei descontente da vida, fiquei descontente da porra toda. Aí na época, como eu tinha saído, eu acabei saindo do trabalho que eu tava pra entrar na faculdade. Aí eu entrei na Unicamp e lá dentro eu comecei a entender como funcionam certos ambientes. Já ouviu aquela expressão, cobra comendo cobra? É isso que eu vi lá. E eu fiquei novamente enojado com a humanidade. E pior, eu vi, depois que eu me distanciei e tive a companhia de uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa, eu comecei a ver com maior clareza. E eu percebi que lá acontecia uma espécie de lavagem cerebral. Só que eu não sou, hoje, com a visão que eu tenho, eu não acredito que seja na maldade. Eu acredito que algumas pessoas lá dentro, elas realmente acreditam naquilo que elas pregam. Só que o problema é que você está lidando com pessoas, com perdão da palavra, não é da forma pejorativa, tá? Você está lidando, na maioria das vezes, com pessoas ignorantes. E você usar da ignorância dessa pessoa para ganhar dinheiro em cima, para você conseguir adeptos da sua causa, você está sendo um grande FDP. E isso acontece na religião, acontece na política, acontece dentro das empresas, acontece em todo lugar. E sabe como eu descobri que no meio universitário é cobra comendo cobra? Porque quando eu expus que eu tinha publicado um livro, eu percebia o desdém na cara de algumas pessoas. Era do tipo, ele tá se sentindo melhor do que eu só porque tem um livro publicado. Tá tudo bem. Tipo, talvez eu me sentisse sim melhor do que eles. Só que aí era parte da minha ignorância. Só que eu fui tratado de uma forma, não foi legal, não gostei. E depois eu vim a entender que a forma como meu cérebro trabalha não funciona no meio acadêmico. Eu fico entediado com muita facilidade. E aqueles professores falando aquele monte de baboseira, das duas uma, ou eu entrava na pilha deles, ou eu saía chutando tudo, falava, vão tudo tomar no olho da goiaba, vocês são chato pra um caramba, vocês estão querendo nos converter pra porcaria da religião política suas. Mas enfim, eu era muito bobo pra me posicionar. Aí quando eu tive na presença da minha futura esposa, eu tentava me posicionar, porque aí é uma pessoa só,